ZLZN. ZLZN. A rádio mais popular do Brasil. ZLZN, a cara do povo. No Vitória, tem variedade todo dia. Tem açougue e tem peixaria. FM 87.9 em Manaus. Poder e opinião, credibilidade, você encontra aqui. Olá, muito bom dia para você que sintoniza a rádio ZLZN, a primeira rádio profissional da internet do Amazonas, a rádio do site imediato. Agora em Manaus são 7 horas e 20 minutos, já está no ar o Poder e Opinião desta segunda-feira, dia 15 de maio de 2023. Você está na ZLZN em conexão com a rádio Logos FM 87.9 para toda a zona centro-sul da capital amazonense. Vamos saber agora então quais são os destaques da edição de hoje do Poder e Opinião. Poder e opinião, credibilidade, você encontra aqui. Ministro Alexandre de Moraes abre investigação contra diretores do Google e Telegram por campanha contra a PL das fake news. Bolsonaro diz que vai processar Lula por falas sobre mansão e mortes na pandemia. O ministro Ciro Gomes critica Lula e diz que o atual chefe do executivo não tem compromisso com a mudança. Coronel Menezes anuncia que Bolsonaro vem a Manaus ainda este ano. Em disputa interna com Alberto Neto, ele deixa claro quem vai ser o candidato do presidente. União Brasil indica Fausto Júnior e Saulo Viana para CPIs que devem ser instaladas ainda nesse ano na Câmara Federal. 7 horas e 21 minutos, o Poder e Opinião já está no ar. Muito bem, antes da gente dar início aos nossos debates de hoje, meu amigo professor Ademir Ramos já está comigo aqui nos estúdios da ZLZN. Vamos dar uma passada nos principais jornais e sites do Brasil para saber o que é notícia na manhã desta segunda-feira. O jornal A Folha de São Paulo traz como manchete: valorização do mínimo é desafio à regra fiscal. Piso pode avançar em ritmo maior do que controle das despesas. Congresso quer trava se meta não for cumprida. É o destaque de hoje da Folha. Agora a gente vai para o Estadão, o Estado de São Paulo, a matéria de capa e a matéria principal desta segunda-feira. Intenção de compra de imóvel cai ao menor nível desde 2020. Baixa puxada por juros altos, emprego e renda voláteis, diz aqui o Estadão. Agora a gente vai para o Rio de Janeiro, o jornal O Globo de hoje traz como matéria de capa: falta de insulina no SUS afeta os pacientes. Com estoque baixo, o Ministério da Saúde realizou compra emergencial de remédio importado e sem registro na Anvisa. É o destaque aqui do jornal O Globo, que também destaca a primeira derrota do Botafogo no Campeonato Brasileiro. O Botafogo foi derrotado ontem pelo Goiás fora de casa e acabou com a invencibilidade do Alvinegro Carioca, que vinha de 5 jogos seguidos de vitória no Brasileirão. Vamos dar uma passada agora nos principais sites do Brasil. O G1 de hoje traz como destaque nesta manhã: fraude no Brasileirão, áudios e vídeos revelam como funcionava o esquema. Zagueiro do Bragantino aceitou 70 mil para receber cartão, é o destaque aí de hoje do G1. Vamos dar uma passada também no site da CNN Brasil. Em desafio para Erdogan, Turquia conta votos e se prepara para a disputa de segundo turno. A eleição lá na Turquia, que vai para o segundo turno, o atual presidente contra o seu opositor. Vamos dar uma passada também no site da Gazeta do Povo, o jornal do estado do Paraná.
Medo do STF e ressaca das eleições desmobilizam população e reduzem protestos. É o destaque de hoje do site da Gazeta do Povo. Por fim, vamos dar uma passada no site upoder.com, o site de política aqui da Rede Norte Digital. Oposição critica a ação do STF em defesa do projeto de censura. Destaca aqui o site O Poder. São 7 horas e 23 minutos. A gente vai fazer o primeiro intervalo aqui do Poder e Opinião. Daqui a pouquinho a gente volta aí sim para darmos início aos nossos debates de hoje. Não sai daí, o intervalo é rapidinho. Só aqui na Rádio ZLZN. Sete horas e 26 minutos na capital amazonense. Estamos de volta com Poder e Opinião desta segunda-feira, dia 15 de maio de 2023. Você está na Rádio ZLZN, a primeira rádio profissional da internet do Amazonas, a rádio do site imediato. Estamos em conexão com a Rádio Logos FM 87.9 para quem está na zona centro-sul da capital amazonense. Eu quero agradecer a você que nos acompanha pela internet, Facebook, Instagram e também no YouTube, e você que nos acompanha pelas ondas do rádio. Eu lembro que você pode participar com a gente do Poder e Opinião, mandando mensagem de WhatsApp. Anota o nosso número aí, é o 92994858526, 92994858526, manda mensagem, participa com a gente, deixa a sua sugestão de tema que você quer que a gente debata aqui, de entrevistado, e também interaja com os nossos analistas políticos. Aproveita, avisa aí para todo mundo que estamos aqui de segunda a sexta, de 7 às 9 da manhã, trazendo muita informação e análise política para você começar o seu dia bem informado. Aqui comigo, Tiago Botelho, professor Ademir Ramos, e também com Brian Douzani. 7h27, vamos começar aqui os nossos debates de hoje. Olha só, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, abriu um inquérito para investigar diretores do Google e Telegram por campanha de desinformação contra o PL das fake news. Moraes acolheu o pedido feito pela Procuradoria-Geral da República com base em manifestação do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Na decisão, Moraes dá prazo inicial de 60 dias para que a Polícia Federal identifique e colha os depoimentos de todos os diretores e demais responsáveis do Google Brasil e do Telegram que tenham participado da campanha abusiva contra o projeto de lei. Durante este prazo, a PF vai ter também que realizar perícia em todas as postagens, publicações e mensagens mencionadas pela Câmara dos Deputados como elementos de desinformação contra o PL das fake news.
O inquérito vai partir da publicação na página inicial do Google, em que a plataforma afirma que o projeto poderia piorar a internet, e também da mensagem encaminhada pelo Telegram aos usuários, em que o aplicativo afirma, por exemplo, que a proposta é censura. A investigação não está sob sigilo, também por determinação do ministro Alexandre de Moraes. Começo com o senhor, professor Ademir. Bom dia, como é que o senhor analisa aí essa decisão do ministro Alexandre de Moraes de orientar aí, de determinar que a PF faça o seu trabalho aí no Telegram e Google? Bom dia. Bom dia a você, bom dia a nossa bancada de trabalhadores da notícia. Estamos aqui todos os dias de segunda a sexta, discutindo, refletindo e analisando sobre o Brasil, sobre a nossa Amazônia e sobre o mundo, porque estamos ligados aqui e o processo de globalização nos permite estar antenado para melhor compreender a notícia, os fatos e informá-lo e debatê-lo. Trata-se de uma queixa-crime, Tiago. É uma queixa-crime formulada, registrada e protocolada pela Câmara Federal, pelo presidente da Câmara Federal, o deputado presidente Lira. Então foi uma denúncia feita à Procuradoria-Geral da República. O que vejo é o seguinte, estava refletindo ontem sobre essa matéria, por que o STF se desgasta tanto? Porque as manchetes dos jornais colocam assim, STF tá caçando, Não é o STF em si, na verdade, a denúncia crime, a queixa-crime vem da Câmara Federal, vai para a Procuradoria-Geral da República, a Procuradoria aprecia a matéria, formula e dá o parecer e encaminha para o STF. E o STF que responde por isso é o doutor Alexandre de Moraes, que é o ministro do STF. Ele acata, como acatou, né, deferiu a matéria, a queixa-crime e pede as devidas providências junto com a Polícia Federal, estabelecendo, parece 60 dias, né? 60 dias. 60 dias para as devidas apurações. Esse é um papel da processualística que ocorre. O fato é que, na verdade, esse ato é marcante para mostrar que no Brasil, como Estado soberano, Estado nacional, existem regras, existe uma Constituição, não pode uma empresa lá da Conchichina, lá da Sibéria, e se impor no Brasil a partir dos seus princípios, regramentos. Não, nós temos regras nesse país, nós temos ordenamento jurídico nesse país, nós temos uma Constituição magna nesse país, então... E aí está o imperativo do direito, e esse intérprete do direito da Constituição é o STF. Então isso mostra, e por isso que eu já registrei aqui, que eu me sinto representado por esse ato, porque o que vale aqui dentro do Estado Nacional é o imperativo do direito, da nossa Constituição, do Código Civil, do Código Penal e, sobretudo, o reconhecimento legal e legítimo que nós temos pelo Supremo Tribunal Federal, que é a nossa Corte Maior. Então, vejo isso com bons olhos, devem ser apurados, sim, é apurado, e tomar as devidas providências. Tem mais ainda, está em curso na Câmara Federal a análise, julgamento do projeto de liberdade de expressão, transparência e responsabilidade, chamado de fake news, e também me parece que na quarta-feira o STF deve começar a discutir, já está em pauta, a questão também de outra causa, que é a questão das fake news também. Esse poder das empresas como Google, como Telegram, interferindo no processo de consciência coletiva no Brasil. Parece que vai ser quarta-feira e a discussão está se isso deve ser feito depois da aprovação do projeto na Câmara ou antes do projeto. Essa é a discussão que está sendo feita em trânsito no STF. Brian Douzani, passo a bola para você agora. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Thiago. Bom dia, professor, e aos nossos ouvintes e espectadores. Veja, eu sou filiado à tese de que o problema central
é sempre essa questão da verdade. Veja, olha só que interessante aqui a nossa produção. Que está aqui, né? Durante este prazo, a PEP vai ter também que realizar perícia em todas as postagens, publicações e mensagens mencionadas pela Câmara dos Deputados com elementos de desinformação contra a pele das fake news. Ou seja, o Alexandre de Moraes, tudo bem, eu até entendo o professor dizendo que o Supremo foi provocado, ok, mas no final das contas o Alexandre de Moraes está dizendo: isso aqui é mentira, isso aqui vai contra a verdade, então isso aqui não deve ter espaço, né? Então, de certa forma, está se definindo o que é verdade ou não, né? E aí, tudo bem, o Lira é o presidente da Câmara, só que ele é um deputado de 513, né? E se ele tivesse a maioria, o projeto já teria passado, ele não teria retirado de pauta, né? Então, essa ação do Lira representa um interesse muito particular dele, do próprio governo que ele é aliado hoje, etc, né? Então não tem, existe uma série, dezenas, até centenas de deputados que discordam provavelmente dessa queixa que ele fez à Procuradoria-Geral da República, né? E que gerou justamente essa decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, essa questão ela é uma coisa muito pacificada para mim. Esse é um debate posto cada vez mais. Essa problemática do que é verdade e o que é mentira, quem vai definir isso, né? E aí essa é sempre as críticas que eu fiz ao texto do Orlando, que eu espero que ele tenha mudado, sobre essa questão de potencial risco, potencial não sei o que, são conceitos muito gelatinosos, e aí numa dessa de potencial isso, potencial aquilo, alguém certamente será censurado. É uma questão de causa e efeito, né? Por quê? Porque uma coisa para mim pode ser ofensiva, para o professor não. Uma coisa pode ser ofensiva para o professor e para mim pode ser nada demais, né? E aí a gente tem que lembrar que mas a plataforma, quem está por trás da plataforma? São seres humanos. São seres humanos, Thiago, professor, que muitas vezes são movidos por paixões ideológicas, né? Quase sempre, né? Quase Quando vai sempre. pro debate político, né? Então a questão do Twitter, quantas vezes aqui nós falamos do Twitter e do próprio Instagram, que sempre pareceu que eles beneficiaram, por meio do seu algoritmo, pautas mais progressistas e menos conservadoras, né? Então, eu concordo, sempre antes dessa discussão, já existia essa sensação em relação às redes, e aí o Thiago muito bem falou outro dia aqui, que existe um ponto positivo nessa iniciativa, que é a plataforma dizer por que ela está tirando do ar uma publicação. Isso é um avanço, isso é muito importante, porque estava ao bel prazer da plataforma, que são as pessoas, né, essa exclusão ou não do conteúdo. E aí isso é muito preocupante. Isso é muito preocupante porque você cala pessoas. Eu posso citar, por exemplo, aqui o caso do ex-presidente dos Estados Unidos. O ex-presidente não tem... perdeu o poder total de comunicação. O homem que já foi o homem mais poderoso do mundo, né? Não sei se já voltou, acho que sim, né? Mas passou mais de anos aí sem poder se comunicar. Veja a que ponto nós chegamos, né? E aí, mas ele ficou sem por causa de uma decisão judicial? Porque ele respondeu algum crime e o juiz ordenou que ele perdesse? Não foi por isso. Foi porque o Twitter assim decidiu. Então, é necessário deixar claro, Thiago, que nós sempre criticamos essas plataformas. Sempre criticamos essas plataformas. Agora, não é por conta disso que nós temos que aceitar todo tipo de regulamentação em relação a isso, porque aí já afeta a sociedade. Eu acho que essa é a nossa preocupação. Deixar claro que
Nós não temos nada contra uma regulamentação moderada, uma regulamentação que trate das coisas que deveria ser tratado, né? Então, eu acho que esse é o ponto. Acho estranho também, muito embora compreenda o argumento do professor no sentido de ver que essas plataformas elas têm o monopólio da rede, né? Por exemplo, são big techs, são conglomerados, né? E aí, claro, evidentemente que a posição oficial dessas redes, dessas empresas, elas têm um peso absolutamente superior e compete até com o Estado muitas vezes. Eu concordo com esse argumento. Entretanto, também me causa profunda estranheza querer se passar uma legislação no Brasil que tenha a ver completamente com essas plataformas e essas plataformas não serem ouvidas, não poderem se manifestar, já que essa regulamentação afeta diretamente a sua atividade. Então aqui nós temos um impasse, professor. Ao mesmo tempo que eu concordo com o senhor que a posição dessas empresas, elas talvez desequilibram as forças do debate, ao mesmo tempo é querer demais que elas se calem numa regulamentação que tem tudo a ver com a atividade fim delas. Essa discussão é necessária exatamente para formar a nossa consciência. E é muito grave na América Latina porque nós temos um nível de desigualdade muito grande. E vocês sabem muito bem como é que o povo, na sua consciência moral, age. Deu no rádio, por exemplo. Eu estou inquietado com a propaganda de um tal magnésio idiota, uma massificação que fica toda hora batendo no ouvido do povo que aquele magnésio cura até hemorroide. Cura tudo, cura tudo. E ninguém tem controle desse país sobre isso. Porque o povo escuta no rádio e o povo se convence. Tanto que diz, deu no rádio. Quer dizer, é preciso, não só essa questão da Big Tech, mas é preciso também que haja um regulamento. Essa massificação que você escuta, quem escuta a rádio? Eu sou garoto de auditório de rádio. Eu venho de rádio do interior. Eu adoro rádio, né, Elton? Eu gosto de rádio. Por onde eu ando com o meu celular, todo o Rio, escutando lá a JB do Brasil, estou escutando Tupi. Eu adoro rádio, porque o rádio é formador. E o que eu quero chamar a atenção, Brian, é que informação é poder. Isso é a máxima do século XVI do Bacon, do novo órgão. Informação é poder. Então, quem detém informação hoje, ou produz a informação, que é esta denúncia que se faz sobre a questão da fake news, e aqui entra o nosso velho editor, que é o Tiago, a informação que é transformada em notícia, que aí requer o quê? Todo um processo de produção. O que é que nós estamos vendo hoje? Inclusive, acho que vocês também já caímos em esparrela de divulgar fake news. Imagina o povo escuta no rádio e toma aquilo como verdade. Determinado remédio que é anunciado, garrafada que é anunciada no rádio, o povo toma como se fosse verdadeiro e passa a consumir. Porque o que está em discussão é o consumo, é a grana e etc. Então, primeiro, é por isso que nós estamos discutindo aqui, que é a qualidade da informação. E como nós estamos na América Latina e o Brasil é um país bastante desigual e não temos muita seletividade no julgamento da matéria, aí o Estado tem que intervir nesse processo como valor soberano. Só para concluir, eu não entro nessa treta, né, entre verdade e mentira. Eu ficaria mais com a máxima weberiana de que o que vale é o juízo de valor, e mais juízo de valor nesse contexto das fake news e menos fatos. Mas na democracia nós queremos mais fatos do que juízo de valor. 7 horas e 42 minutos, a gente vai fazer mais um intervalo aqui no Poder e Opinião e volta daqui a pouquinho para mais um bloco de debates. Não sai daí não. Poder e Opinião. Credibilidade. Você encontra aqui. Poder e Opinião.
7 horas e 44 minutos, estamos de volta com Poder e Opinião desta segunda-feira, dia 15 de maio de 2023, aqui pela Rádio ZLZN, a primeira rádio profissional da internet do Amazonas, a rádio do site imediato. Estamos em conexão com a Rádio Logos FM 87.9 para toda a Zona Centro-Sul aqui de Manaus. Muito obrigado a você que nos acompanha pela internet, Facebook, YouTube e Instagram, e também você que sintoniza as ondas do rádio aí. Você que está indo agora para o trabalho, deixar as crianças na escola, você que é motorista de aplicativo, muito obrigado pela companhia. Vá dirigindo aí com cuidado e ouvindo aqui os nossos debates do Poder e Opinião. Estamos aqui de segunda a sexta, de 7 às 9 da manhã, trazendo muita informação e análise política para você começar o seu dia bem informado comigo, Thiago Botelho, professor Ademir Ramos e Brian Douzani. Lembra que você pode participar com a gente mandando mensagem de WhatsApp. Anota o nosso número aí, é o 9299485 9299485 Manda mensagem, vamos fazer juntos o Poder e Opinião de hoje. Eu lembro também que você pode baixar o aplicativo da Rádio ZLZN e ter aí na palma da sua mão toda a nossa programação aqui musical e informativa da ZLZN. É muito fácil, entra na loja de aplicativos, digita lá Rádio ZLZN, você vai ver o ícone laranja. Clicou para baixar, é gratuito. Quando ele estiver na tela inicial do seu celular, você já tem direito a nos acompanhar. Então baixa aí, mais de 50 mil pessoas já fizeram um download do app da ZLZN e estão curtindo diariamente a nossa programação. Baixa aí, eu sei que você não vai se arrepender. Vamos voltar por aqui com mais uma rodada de debates. O presidente Lula vai ser duplamente processado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. É o que promete, né, aí o ex-mandatário da nação em uma publicação nas redes sociais. Bolsonaro anunciou que vai mover 2 ações contra o petista e afirmou que Lula espalhou ao menos 2 mentiras a seu respeito. Uma em relação às mortes no Brasil em decorrência da pandemia da Covid-19, outra, uma inverdade mencionada pelo ex-presidente da República, seria referente a um imóvel supostamente não declarado às autoridades responsáveis, um imóvel no valor de 8 milhões de dólares lá nos Estados Unidos. O Bolsonaro utilizou o Twitter na última sexta-feira, gravou um vídeo e disse que vai processar o Lula, professor. Pois é, aquela máxima popular ainda vale: o cão que ladra não morde. Ora, tem tanta podridão vindo contra o Bolsonaro que ele deveria ficar na dele. Por exemplo, olha só o que impacta a Amazônia. Só para vocês verem, o jornal, o Estadão, que é um puta jornal desde o século XIX, da direitona paulistana, da direitona brasileira, mas que eu respeito muito, porque eu faço exercício de leitura do Estadão. Eu leio o Estadão e faço uma reflexão dialética sobre ele também. Eu dialogo com o Estadão. O Estadão denunciou no domingo que o governo Bolsonaro, 2020-2022 agora, investiu, comprou e pagou, inclusive tem empresa aqui do Amazonas, domingo no Estadão, 19 toneladas de bisteca. Eu até lembrei do Pedro, o Pedro que fica dizendo, agora é a bisteca do Bolsonaro versus a picanha do Lula. Lembrei do Pedro. Mas a bisteca existiu, professor. Pelo menos isso. 19 toneladas de bisteca foram compradas para serem somadas, inseridas no bolsa, no kit, né? No kit que seria enviado ao Vale do Javari, aqui no Alto Solimões. Olha, quer dizer, como é que esses índios estocaram tudo isso de 19 toneladas? Os índios estão dizendo, os marubo, estão dizendo que não chegou nada lá. E as empresas envolvidas, tem empresa envolvida em Manaus e tem empresa envolvida, comprometida em Benjamin Constant. E agora, hoje, no jornal Estado de São Paulo, mais uma vez, 4,4 milhões de compras com salsicha, com sardinha, com essas comidas embutidas para os Yanomami agora lá em Roraima. Yanomami não come salsicha, não come essas coisas. Está todo enrolado. É direito dele, naturalmente, direito esperneante, de ele se manifestar
agir na justiça contra o governo Lula. É direito do ex-presidente. Ele tem que provar a sua inocência. Por isso que eu disse, o senhor tem que vir para o Brasil, porque aqui as denúncias virão e o senhor tem que estar presente para poder prestar sua defesa. E é isso que ele está fazendo. Então vamos aos fatos. Tem a questão do genocídio, que ele vai ter que explicar. Inclusive a ONU está no Brasil fazendo toda essa investigação sobre a questão da denúncia dos genocídios na região do Yanomami, etc. Eu acho que o ex-presidente está agindo de acordo com a forma do direito, ele tem que se explicar, ele tem que se defender e ele parte daquela máxima de que é no ataque que está a defesa. Brian Douzani. Veja, o Lula tem bastante experiência, né, sobre essa pasta dos imóveis não declarados, né? Então, me parece que é disso a preocupação com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu acho que o Bolsonaro tem que fazer isso mesmo. Acho que não se trata de esperneio. O Lula acha que pode subir num palanque e falar tudo que ele quiser, porque ele tem um salvo-conduto a respeito de quase tudo que ele fala, né? E é só o que o Bolsonaro fala que é fake news, é mentira, é não sei o que. O que o Lula fala, e já falou muito absurdo e tem falado muita abobrinha. A gente viu, por exemplo, recentemente ele sendo admoestado pelos Estados Unidos, pela União Europeia, por conta das suas abobrinhas que ele estava falando aí no exterior, em nome da República Federativa do Brasil, infelizmente. Então o ex-presidente Jair Bolsonaro tá certo, porque, ora, se eu sou inocente de algo, eu sou o maior interessado em mostrar que eu sou inocente, né? Senão a gente vai apelar para aquele velho ditado do quem cala consente. E tem um dado positivo também. Se você tem uma luta pelo direito para afirmar a sua inocência ou afirmar o seu direito, aonde você recorre? Não é na bala, não é na facada. Não, você recorre em juízo. Onde é que você recorre? Na justiça. Eu acho que o ex-presidente está correto. Se ele julga que não é um genocida, se ele julga que não tem a casa, que a casa está em nome de terceiros, que as diárias que eles ganharam nos Estados Unidos foram mais de 400, tudo isso está vindo à baila, está vindo tudo à baila aqui. Então, se ele julga que não tem nada a ver com isso, se é uma pessoa inocente, vá em juízo fazer a sua defesa e comprove para que os brasileiros fiquem sabendo quem é quem no jogo do bicho. Exatamente. Só para concluir, Thiago, se o Jair Bolsonaro, parafraseando aqui o Sérgio Moro, não zelar pela sua biografia... Quem é que vai zelar? Quem é que vai zelar pela biografia dele? Então tá certo, tem que recorrer à justiça mesmo. Evidentemente que nós vivemos em tempos não muito confortáveis quando se trata de justiça, né? Mas eu espero que pelo menos o atual presidente da República seja intimado a explicar suas declarações, a provar as suas declarações, porque eu ainda, talvez inocentemente, ainda acredito que a lei é para todos, né? E eu não posso, independente do cargo que eu ocupe, dizer todo tipo de coisa em relação a um cidadão brasileiro, seja ele quem for, e atribuir crime a ele, que isso também já está tipificado há muito tempo nas nossas leis, e não acontecer nada comigo. A lei é para todos, né? Nós ainda temos liberdade de expressão, mas esse é aquele típico caso, Thiago, de que a liberdade de expressão não está a serviço de caluniar as pessoas, de injuriar as pessoas. Não, se você fizer isso, você pode fazer, porque não tem como alguém te calar antes de você falar. Isso é óbvio, ululante. Mas depois que você fala, então você tem que ser responsabilizado. Exatamente, você tem que ser responsabilizado. Perfeito, eu concordo. Eu só queria destacar também nesse imbróglio todo que nós estamos vivendo, que não avançamos, o nosso país parece um carro travado, a gente não consegue avançar. É importante registrar aqui o papel da imprensa.
os grandes jornais do Brasil impressos têm se manifestado, o Globo com seus editoriais, a Folha de São Paulo, o Estadão, a Gazeta, o Zero Hora do Rio Grande do Sul, são jornais que estão marcando posição e com postura crítica ao governo. Se você lê o editorial do Globo, editorial do Estadão, vocês estão vendo aí a postura crítica do governo, batendo forte no governo. O Globo e o Estadão estão mesmo. Estão batendo forte, forte no governo. Quer dizer, isto mostra, por exemplo, o direito do contraditório. Quer dizer, eles não estão deitando e rolando conforme queiram, não, né? Então é importante que a gente tenha consciência, né, e sabedoria para discernir. Por que o Brasil não avança? Por que essa dialética contraditória, estúpida e perversa das extremidades entre o Banco Central e o governo brasileiro? Parece que são dois institutos contrários ao processo de desenvolvimento nacional, né? A relação do governo, do executivo com o legislativo, como é que está andando isso? Por que o presidente da casa não tem autonomia, o presidente do Congresso não tem autonomia para chamar para si responsabilidade e decidir em torno de uma unidade? A defesa da justiça, vocês acabaram de ver, tudo cai na conta do STF. Qualquer denúncia é o STF que toma. Quer dizer, é um processo que vocês estão vendo aqui. Então, o desgaste é muito grande. Isso resulta na qualidade de vida do povo brasileiro. Exatamente isso, professor. Lembrando, só para contextualizar aqui para os nossos ouvintes e telespectadores, que o Bolsonaro vai ingressar na justiça contra o Lula por duas falas do atual presidente. A primeira, em que ele afirma que Bolsonaro é responsável por 300 milhões de mortes na pandemia. O Lula se confundiu, obviamente. Não existe nem 300 milhões de brasileiros. Imagine 300 milhões de mortes na pandemia. E a outra, quando ele insinuou que o Bolsonaro morava numa casa nos Estados Unidos, tem uma casa nos Estados Unidos avaliada em 8 milhões de dólares, mas que seria dele em nome de um assessor que seria oficialmente o dono, né, dessa mansão nos Estados Unidos, mas que ela seria de propriedade do ex-presidente da República. Entende, né? Ele entende desse modo de operar. Isso, na verdade, isso aí, na verdade... Tem que ver se tem algum pedalinho, alguma coisa lá nessa casa. O foco da matéria. A matéria é outra, e vocês sabem que nós estamos discutindo nós estamos discutindo pelo em ovos, né? Na verdade. Professor, no final de semana, só para a gente sair para o intervalo, sim, o vice-presidente da República participou de um evento do MST, em meio a essa crise do governo com o agronegócio brasileiro. Só para a gente sair para o intervalo, como é que o senhor analisa a sinalização que o governo dá a esse agro indo num evento oficialmente do MST? Não, como eu já falei aqui diversas vezes, o partido, o governo trabalha em cima do contraditório. Ele não é o comitê do agronegócio, não é o comitê da burguesia, o Estado brasileiro, e nem o comitê do MST. Acho que, por exemplo, tem que estar junto ao agronegócio discutindo, mas também tem que estar junto ao MST. Não vejo nenhum problema aqui de extremidade, vejo aqui o processo dialético. Tem que valorizar essa microeconomia e tem que valorizar a macroeconomia. Estou de acordo com o governo, sim. Acho que é importante estar presente em todas essas frentes econômicas, familiar e comercial a grande escala. E, por sinal, por exemplo, a questão do agronegócio, o governo foi barrado. Governo Lula foi barrado na Feira do Agronegócio pelo governo de São Paulo, que prestigiou muito mais o Bolsonaro e queria que o governo fosse o FOBA, fosse o último da fila, que fosse lá. E o governo patrocinando tudo, o Banco do Brasil patrocinando tudo. Acho que não vejo, meu caro Tiago, nenhuma extremidade nessa ação do governo. Acho que o governo não tem que estar entre a direita e tem que estar entre a esquerda. Se o MST é um agente produtivo, micro, mas é um agente produtivo, o governo tem que estar lá. E se
o agronegócio, que a Globo agora está investindo cada vez mais na questão do agronegócio, mostrando um folhetim sobre o agronegócio, acho que tem que estar presente também para mostrar a reinserção do governo nessas frentes econômicas, seja macro ou micro. Brian, sobre esse assunto, para a gente sair para o intervalo, um minutinho. Eu acho que o governo, ele escolheu o seu lado, né, Thiago? Acho que essa que é a realidade. E aí ele vai ter que sempre, o governo Lula vai ter que administrar essa divergência que está em cima da mesa. Ao mesmo tempo que eu entendo que o MST sempre foi um braço do PT, do governo. Ao mesmo tempo nós temos a questão do agronegócio, e aí tudo bem, ele vai sempre argumentar que não existe um paradoxo, que não existe uma incoerência entre apoiar os dois grupos, etc. Mas nós sabemos que existem rusgas, né, para ser bem elegante aqui, entre esses dois grupos, né? Então, o papel do governo Lula será administrar. O MST está cada vez mais ganhando espaço no governo. O agro tem uma bancada muito forte na Câmara dos Deputados, tem senadores também, né? E o agro tem um ótimo relacionamento, por exemplo, com o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Então, o governo vai ter que ter muito jogo de cintura para administrar esses interesses, essas expectativas, né? E tentar ser uma figura de mediação. Porque eu entendo que a partir do momento que o governo toma um lado, ele deixa de ser o governo de todos, falando no sentido muito idealista da palavra, para assumir um local na mesa que não é um local tão confortável. Eu acho que o local mais confortável é tentar encontrar uma mediação aí de interesses. Perfeito. 8 horas em ponto, a gente vai fazer mais um intervalo aqui no Poder e Opinião e volta daqui a pouquinho com um novo tema e muito debate. Não sai daí. Oito horas e 2 minutos, eu falei pra você que o intervalo era rapidinho, a gente já está de volta aqui com Poder e Opinião desta segunda-feira, dia 15 de maio de 2023. Você está na Rádio ZLZN, a primeira rádio profissional da internet do Amazonas, a rádio do site imediato. Estamos em conexão com a Rádio Logos FM 87.9 para toda a zona centro-sul da capital, Eldorado, Parque 10, Praça 14, Boulevard, São Francisco, Morada do Sol, Aleixo, Parque 10, enfim, todos os bairros da zona centro-sul de Manaus e adjacências. Pode aí sintonizar o 87.9 e nos acompanhar aqui de segunda a sexta, de 7 às 9. O Poder e Opinião, o seu café filosófico para você começar o seu dia bem informado aqui com a gente. Vamos mudar de assunto, meus amigos. O Ciro Gomes participou de um evento público onde discursou para alunos da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e fez críticas a Lula. Segundo Ciro, o petista é o responsável pelo reacionarismo no Brasil.
Nós temos um vídeo aí, meu amigo Will, para colocar na tela o vídeo do Ciro Gomes. O Congresso aí, Nacional, vamos ouvir. Né, como é que é manejado e tal. Pois bem, o presidente do Banco Central de maio do ano passado é o mesmo hoje. E o presidente da Câmara e o presidente do Senado são os mesmos hoje por acordo, né? Porque o outro diz que é estabilidade e tal. Então, isso cai, Sérgio Lírio, numa questão. A questão básica é o seguinte: dá certo assim? Será que a gente não aprende nada? Dá certo isso? Sabe, contemporizar com o crime em nome de uma pseudo-governabilidade? Que governabilidade é essa? Qual é a proposta? Por que eu eleito presidente do Brasil numa eleição qualificada pelo ódio, pela negação, eu vou me conciliar com as forças derrotadas, empoderá-las, financiá-las, reforçá-las? Será que eu estou louco? Eu não estou louco, louco estão os que estão fazendo lá isso. Lula nunca quis mudar. Não tem compromisso com a mudança do Brasil. É o responsável pelo reacionarismo dominante hoje no Brasil. Porque ganha com isso. Tá aí. Vamos ver o Congresso Gomes, Nacional, né? Como é Ido que é pela manejado. direita portuguesa. Vamos ouvir o meu amigo Brian primeiramente. Brian, a sua análise aí das falas do Ciro lá em Lisboa, nesse Primeiro que evento na Faculdade eu de Direito. pedi várias vezes nesse programa aqui o retorno do Ciro Gomes para o debate brasileiro, né? Acho que é uma voz importante. Eu acho que o professor se equivoca profundamente quando ele parte do pressuposto de que, porque ele está criticando o governo Lula, está sendo aplaudido pela direita, como se só a direita discordasse do governo Lula, né? Eu acho uma coisa e também muito interessante, os dados que o ex-ministro, ex-deputado, ex-governador Ciro Gomes trouxe nessa palestra, né? É um corte até muito mais interessante. Ele disse que 14% do desmatamento aumentou, do desmatamento da Amazônia. Aqui, tu tem? Eu vou colocar aqui pra gente ver se não tem, olha só. Deixa eu dar um dado para vocês, mas vou falar baixinho para ninguém ouvir. O desmatamento da Amazônia cresceu 14% nesse trimestre em relação ao mesmo período do ano passado do Bolsonaro. Não, mas eu vou dar outra. Nós temos compromisso com a democracia, com a questão de gênero e tal. Não diga para ninguém que eu falei. Tem menos mulheres no governo Lula do que no governo Bolsonaro em cargos de comando. Percebe as armadilhas? Porque falta projeto. Aí. Dois dados interessantíssimos, né? Então vamos lá, organizar aqui a mesa. A esquerda precisa de uma voz que não é a voz do Lula no debate público. Em todo o país minimamente democrático, você tem forças diferentes, tanto na esquerda quanto na direita. Assim como eu sempre defendi, e aí me chamavam de comunista quando eu criticava o Bolsonaro, como se o Bolsonaro fosse o dono da direita brasileira. E não é, nunca foi. Eu tenho todo o direito de ser de direita e discordar 100% do Bolsonaro. Ora essa. Da mesma forma, uma pessoa pode ser de esquerda e não gostar do governo Lula. Achar o governo Lula um atraso, como é o caso do ex-ministro Ciro Gomes. Eu acho que isso faz bem para a democracia. Nós precisamos, eu sempre falei disso, quando discutindo a questão do espectro, nós precisamos de uma esquerda organizada, mas nós precisamos de uma centro-esquerda que declare independência do petismo. Da mesma forma, e nós precisamos de um centro, evidentemente, não o centrão, o centro. Pessoas que entendem que a complexidade social não pode ser solucionada nem por uma ideia 100% de esquerda, nem por uma ideia 100% de direita. Então, uma pessoa de centro, ela consegue ver que a problemática social, você encontra soluções em ambos os espectros. Isso é ser uma pessoa de centro, né? E não um mercenário. E você precisa, já que o Bolsonaro ocupa o espaço da direita, você precisa ter uma centro-direita. Pessoas moderadas de direita. Pessoas que vão estar com o Bolsonaro, em alguns momentos vão estar, em outros momentos não vão estar, porque a proposta vai ser outra. Isso faz bem para a democracia. Isso faz muito bem para a democracia. Então o papel do Ciro Gomes é estratégico, é importante, é necessário, né? É necessário, ainda que ele esteja numa posição delicada, sim, está,
Por quê? Porque o seu partido está na base do governo. Faz parte do jogo, né? E aí, dessa vez os petistas não vão poder criticá-lo, apoiou o Lula, e a gente sabe que foi de má vontade, mas apoiou o Lula no segundo turno, né? E agora, depois de um jejum, né, de 4 meses, tem todo o direito e deve entrar no debate público e essa palestra tem 1 hora e 50 minutos. Né? Ele tem uma contribuição para dar. E olha só, eu sou uma pessoa de direita e eu estou dizendo que o Ciro Gomes tem uma contribuição para dar no debate público. Acho importante a sua voz, acho importante. E aí, agora só para concluir, para a gente passar, eu estou lendo aqui a Carta Capital, porque eu leio de tudo, graças a Deus, eu tenho a mente minimamente aberta. Tem uma aspas aqui do Ciro Gomes, que isso aqui, se isso aqui o governo não se cuidar, esse homem vai ser profeta. Abre aspas, olha só, professor Tiago. O risco que nós temos de um fracasso agora é vir uma direita não caricata, não fácil de ser atacada como o Bolsonaro. Ou seja, o Ciro Gomes está prevendo novamente o óbvio. Na iminência do Bolsonaro perder os seus direitos políticos, do Bolsonaro ser preso, do Bolsonaro ser superado, a chance de aparecer uma liderança à direita mais moderada, mais séria, mais técnica, que não tenha todas essas características e deselegâncias do Bolsonaro, como, por exemplo, o governador de São Paulo. O Ciro está prevendo aqui que o resultado disso vai ser a ascensão de uma direita mais moderada. Por quê? Porque a esquerda fracassará, o Bolsonaro vai ter os seus problemas. Quem é que sobra? A direita moderada. Então, o Ciro ele tem acertado em algumas previsões, algumas coisas ele viaja de fato, mas é uma voz importante, e infelizmente ele esperou e trouxe dados interessantíssimos. O desmatamento na Amazônia aumentou em relação ao último ano. O Bolsonaro tinha... Olha que engraçado. O misógino do Bolsonaro, entre aspas, tinha mais mulheres aí no seu governo em cargos de comando. Professor Ademir. Eu tenho profunda admiração com o Ciro Gomes. Inclusive, eu coordenei a campanha dele aqui pelo PDT. O amazonino me possibilitou os meios para a gente fazer aquela campanha dele aqui. Mas é preciso também a gente ter uma certa racionalidade. O que ele está discutindo nesse primeiro bloco foi a questão da governabilidade. Brincadeira, o Ciro não entender que o Lula ganha a eleição, mas não governa. Isso é brincadeira. Qualquer apedeuta do direito, qualquer apedeuta da ciência política sabe que o Brasil nós temos um presidencialismo de coalizão. O Lula ganhou a eleição? Sim, ganhou a eleição. Mas não tem a maioria no Congresso. Ele tem que descer de suas tamancas e negociar. E você fala de uma direita de centro, e aqui o Lula agindo como se fosse uma esquerda de centro. Ele poderia ir para o confronto com o Congresso. Não foi para o confronto com o Congresso, conforme quer o coronel Ciro Gomes aí, né? Ele queria que o Lula fosse para o Congresso, porque ganhou, vitorioso, vai para cima. Isso não se faz. O que foi que o Lula fez? O que o governo fez? O governo foi negociar com o Congresso e, para uma questão de centro, mas para o centro, ele negociou com os mandatários da casa e não houve mudança nenhuma. E até hoje está tentando negociar no sentido de ter a maioria no Congresso. É assim que se procede. Agora dizer que o Lula está governando para o caos, para o crime, etc. Não é não. Isso aí é questão da unidade política brasileira. E ele sabe disso. Ele faz isso porque ele está muito afetado ainda pela sua própria derrota. Então, vejo que ele pode dar uma contribuição para o debate.
e louvo a tua iniciativa de querer que o Ciro volte exatamente para fortalecer a direita brasileira. Tá? Eu penso o seguinte, o Ciro volta para fortalecer a direita. Fortalecer a direita brasileira. Isso, eu vejo que é necessário sim o debate. Eu acho que o Ciro pode aguçar cada vez mais o debate, tá? Mas assim como ele, nós todos os dias estamos aqui chamando a atenção disso. O Brasil é um país marcado por contradições. Falamos aqui diversas vezes que o Congresso Nacional não seria o mesmo, e que o Bolsonaro e a direita teriam força. Nós estamos comprovando isso. E nós não precisamos de profeta, meu caro. Nós precisamos de lideranças responsáveis, que pensem no Brasil com a sua soberania. É isso que nós precisamos. O que nós estamos vendo, que não temos uma liderança nem de direita, parece que nós estamos acenando a possibilidade do governo de São Paulo, uma liderança de direita. Estamos vendo no Congresso Nacional, aqui o líder do governo, como é o nome dele, no Senado, que está aparecendo. Randolfo? Não, outro. Rogério Marinho? Rogério Marinho, tá, que está aparecendo da oposição, né? Quer dizer, outra liderança. A esquerda, por sua vez, está sem liderança. Nós não temos uma liderança de peso, não temos. O Haddad, na verdade, hoje, ainda hoje eu vi no Estadão que o Haddad está negociando direto com o relator. Isso quer dizer, então, que não está confiando nas tratativas do Padilha. Quer dizer, é uma situação de um apagão de lideranças políticas, seja da direita, do centro, seja da esquerda. Nós estamos a refém hoje de lideranças viciadas e repetitivas. O Ciro não é diferente. Então ele vem para engrossar o caldo da direita ou do centro, na perspectiva de quê? Na perspectiva de problematizar o Brasil, mas tem que ser mais sincero e honesto. É uma questão de honestidade política. Dizer que o governo ganhou e não foi para o enfrentamento, não é assim não. Avaliaram que foi melhor a tratativa da unidade com o Congresso do que o enfrentamento com o Congresso. E assim tem sido feito. Eu só tenho aqui uma aspas ainda dessa palestra do Ciro, quando ele comenta em relação ao orçamento secreto. Ele fala uma coisa interessantíssima, que para mim é o que o torna uma pessoa profundamente coerente, que eu penso da mesma forma. Ele fala assim: não dá para achar que era uma abominação com o Bolsonaro e agora é uma jogada inteligente para garantir governabilidade. Ou seja, a sociedade está assistindo o que o governo está fazendo. A sociedade está vendo esse governo fazer tudo aquilo que ele denunciava e criticava do Bolsonaro, meu Deus do céu, a outubro do ano passado. Então, as pessoas estão vendo isso, o Ciro está vendo isso, muita gente está vendo isso. Mas é aquela coisa, quando era o Bolsonaro, era terrível, era o fim do mundo, era não sei o que. Agora ele é o gênio agora o Lula é o gênio da raça. E aí, aí o Ciro, se falar disso, aí o Ciro é da direita. Pera lá, né? Eu acho que nós já temos um debate mais maduro na política brasileira, para nós entendermos que o mundo ele não é binário, o mundo não é dividido. A política, eu falo isso há 4 anos, a política brasileira não se resume a Lula e a Bolsonaro, não se resume. E eu entendo a posição que o Ciro ocupa hoje, que é a posição que eu ocupei a maior parte da minha militância política, uma posição crítica ao petismo, ao Lula, e uma posição crítica ao bolsonarismo, né? Por isso que a sua permanência no debate público é muito importante. Agora, eu entendo completamente, e eu acho que o Ciro representa milhões de pessoas que também percebem que, infelizmente, e aí pode-se dizer foi um estelionato eleitoral ou não, mas infelizmente o governo está fazendo tudo aquilo que ele condenava há poucos meses atrás e entregando resultados como essa questão do desmatamento, que a ministra Marina Silva tem que cuidar rapidamente disso, e a questão da representatividade feminina, já que o machista era o Bolsonaro. Perfeito. A gente lembra que o alvo de maior crítica do Lula durante a campanha foi o tal do orçamento secreto, que foi pelo STF determinado como inconstitucional, e o Lula está se valendo desses recursos aí, das emendas do relator,
para distribuir recursos ao Congresso Nacional. Dentro das 4 linhas, Dentro né? das Thiago? 4 Tudo linhas. bem, O mas Bolsonaro 4 fazia linhas. da mesma maneira e era criticado. Não havia Era transparência. não havia transparência. Mas não havia decisão do Não Supremo havia também. transparência. Não E havia agora decisão se do faz Supremo. dentro das 4 linhas. O Ciro está despirocado. Está despirocado, a gente tem que chamá-la Eu acho que racionalidade. ele nunca esteve Ele, tão são. ele vem para engrossar o caldo do Bolsonaro. Ele não ganhou o eleitorado do Bolsonaro que pretendia ganhar da eleição e agora está querendo surfar em cima da onda Passou bolsonarista. 4 anos criticando o Não Bolsonaro para ganhar o eleitorado do Bolsonaro. Não, professor, eu acho que ele está sendo uma voz racional da esquerda. E a esquerda está sofrendo do mesmo problema. Na esquerda, Ah, o discurso do. Mas deveria. Mas isso só acabou de citar o Discurso, grande sim. problema da esquerda. Então a Não esquerda tem ela não ressonância. pode ter A esquerda atual está sofrendo do mesmo que a direita, quando Bolsonaro estava no poder, sofreu. A esquerda atual tem uma cúpula que repele aqueles que são do mesmo espectro político, mas que fazem críticas pontuais e necessárias ao governo. Essa situação do Ciro é exatamente isso. Quando surgiam direitistas que criticavam pontualmente o Bolsonaro e eles eram taxados de comunistas, eu fui taxado de comunista, eu você também. Inúmeras vezes. Exatamente. Era isso, era a expulsão daqueles que criticam. E isso é ruim para o debate, isso é ruim para o crescimento Uma coisa político. completamente Olha só, antidemocrática. por exemplo, para a gente trazer aqui para o restinho desse bloco ainda. Em entrevista hoje no Valor Econômico, o jornal Valor Econômico, o ex-presidente do STF, Joaquim Barbosa, faz críticas ao governo Lula. Ele diz que o Lula está seguindo a linha do Bolsonaro com muita propaganda. E aí ele, na entrevista, ele declarou o voto ao Lula nas eleições do ano passado, mas faz críticas construtivas aqui. Inclusive fez elogios ao Flávio Dino, dizendo que o admira, mas que ele tem dado seus shows semanais, nas palavras do ex-ministro. Né? Quer dizer, aí você vê objetivamente o que é que nós nos apropriamos da fala do ex-ministro. O que é que nós nos apropriamos? Propaganda qualquer governo faz. Que ele tem que estar na mídia, ele tem que garantir a sua legitimidade, ele tem que divulgar e depois atacar o Flávio Dino. Mas, professor, vamos na ser dimensão sinceros, subjetiva. Esses 5 meses de governo correspondeu às suas expectativas em relação ao governo? É um processo. Não, É pois isso que eu tenho dito mas aqui. as pessoas, É um processo. Elas têm um a processo. liberdade. O governo é um processo. A Por gente tá exemplo, indo pra o 6 governo, meses de o governo, governo professor. Lula assumiu o governo espedaçado. Agora está se reordenando. Não tem a maioria. É isso que o Ciro está sacaneando com o Lula. Na verdade, o governo Lula não tem a maioria no Congresso. Ele tem Mas que vendeu descer. a promessa. Ele Ele falou que terminaria com a guerra com a cervejinha. Não, isso é outra coisa. Não, o que o Lula ele falou e sempre- que vocês não consideraram, que disse que nem os Estados Unidos, nem a Rússia tem interesse em acabar com a guerra, porque são todos produtores de armas. Pronto. Não falou isso na Falou, campanha. falou Na campanha, ele falou que ia resolver a mesma assim a guerra, coisa ó. também, a mesma coisa. E ninguém no mundo se pronunciou sobre a questão da guerra. Esta guerra se tornou uma grande fonte de crise do capitalismo Acho que ele tem e que cuidar está da gerando, guerra aqui do Brasil. muita grana para os produtores de armas mundial. Até a África do Sul está vendendo armas para a Rússia. 8 horas e 22 minutos, a gente vai fazer mais um intervalo aqui no Poder e Opinião e volta daqui a pouquinho com um novo tema e muito debate. Não sai daí. Poder e opinião. Credibilidade. Você encontra aqui. Opiniões, análises e diferentes pontos de vista. Aqui a política é o principal assunto. Jornal Poder e Opinião. Primeira edição. De segunda a sexta, de 7h30 às 9h. Na apresentação de Tiago Botelho, aqui na Rádio ZL-ZN.
8 horas e 25 minutos, estamos de volta com Poder e Opinião desta segunda-feira, dia 15 de maio de 2023, aqui pela Rádio ZLZN, a primeira rádio profissional da internet do Amazonas, a rádio do site imediato. Estamos em conexão com a Rádio Logos FM 87.9 para toda a zona centro-sul aqui da capital. Obrigado a você que nos acompanha pela internet e também pelas ondas do rádio. Você que está aí no YouTube, Facebook e Instagram, compartilha aí essa live para que mais pessoas possam começar essa segunda-feira bem informados aqui conosco, assim como você está ficando bem informado aqui no Poder e Opinião. Vamos para mais uma rodada de debates, professor Ibrahim. Olha aqui, ó. Jair Bolsonaro vem a Manaus ainda este ano para participar de uma agenda do Partido Liberal. Foi o que anunciou o articulador político do ex-presidente no Amazonas e vice-presidente do PL no estado, Coronel Menezes, em suas redes sociais. Menezes informou que quando Bolsonaro chegar, vai haver uma grande carreata pela cidade, travando uma disputa interna no PL com o deputado capitão Alberto Neto para ficar com a vaga de candidato a prefeito de Manaus pelo partido. O militar da reserva distribuiu o texto à imprensa, afirmando que a vinda de Bolsonaro à capital amazonense deixa claro quem vai ser o seu candidato rumo à prefeitura de Manaus nas eleições de 2024. Professor, Bolsonaro vem a Manaus, segundo o Menezes, para referendar o nome dele. Será que é isso mesmo? Eu posso afirmar que vai chover. Não sei quando, mas vai chover, né? Eu posso afirmar que teremos peixe. Não tem assessoria o Coronel Menezes, não, né? Era muito mais importante ele pegar uma foto com o Bolsonaro abraçando ele, beijando ele, e publicasse na mídia social do que o Bolsonaro vem a Manaus para medir força com o capitão, como é o nome dele? Alberto Neto. Alberto Neto. Brincadeira, doutor. Doutor Coronel Menezes. Isso é o problema do político, né? Que não escuta ninguém. Eu assessorei vários políticos e até hoje, eu sei, tem aqueles que não escutam mesmo. Não, eu sei, tá e faz. Pô, não custa nada dialogar com seus pares, né, coronel? Melhor, o senhor não esteve em Brasília recentemente? Não esteve com o Bolsonaro recentemente? Pegue uma foto sua lá, abraçando com seu mito, e publique na imprensa local. Fala muito mais, coronel, do que uma nota plantada que o senhor fez. Bolsonaro vem a Manaus. Olha, isso é notícia. E eu fico pensando como é que nós estamos discutindo essa matéria aqui. Meu caro editor, você que é puto velho de imprensa, o que é que nós estamos fazendo aqui? Bolsonaro. O Lula vem a Manaus também. Quando? Quando ele quiser. A mesma coisa. Bolsonaro vem esse ano, segundo o Menezes. Pode vir esse ano também. Aí tem várias coisas que o que é que nós estamos fazendo, discutindo aqui a vida do Bolsonaro? Não tem data, não tem agenda, não tem nada. Eu posso dizer a mesma coisa. Lula vem a Manaus. Não, agora sério. Isso denuncia o quê? Que o coronel não tem assessoria política, que o coronel não tem um senso de ridículo e que o coronel precisa ser reorientado. Eu acho que ele está assim meio perdido depois da porrada que perdeu nas urnas. Está ele e o Ciro Gomes. Junta os dois juntos e manda pro colo do Bolsonaro. Olha aí, o professor está chateado com o Ciro, reclamou aqui com a pauta, mas vamos lá aprofundar essa pauta. Eu acho que tem coisas importantíssimas. Porque assim, hoje há uma disputa interna dentro do Partido Liberal para decidir quem será o candidato a prefeito do partido no ano que vem. Bolsonaro já disse que quer fazer 1000 prefeitos pelo Brasil. E as principais capitais estão no pleito. Manaus, obviamente, não está de fora. Essa matéria, esse release que o Menezes envia à imprensa, na sua avaliação, Brian, é uma forçação para tentar mostrar que ele é o cara do Bolsonaro e ele sair na frente do capitão Alberto Neto nesse momento? Veja, é uma forçação, sem dúvida alguma. É que enfim, né, e a gente... Não, mas lógico, né, que é uma forçação, mas eu vou explicar por que é uma forçação. Porque, veja, para ele estar fazendo isso é porque ele está um tanto desesperado. Porque uma coisa que eu aprendi é que um rei que precisa dizer que é rei, professor, certamente não é rei, né? Então veja só uma coisa. E aí tem que ver o seguinte: como é que uma notícia dessa daqui chegou ao zap de um político chamado Alfredo Nascimento? Só que essa vinda aqui, esse anúncio foi acertado com o presidente com os russos do partido dele? O presidente do partido dele foi ouvido nessa deliberação aqui?
Ou ele está trazendo realmente até para constranger o presidente da sua sigla? Né? E aí ele... não, essa parte eu acho maravilhosa. A vinda de Bolsonaro à capital amazonense deixa claro quem vai ser o seu candidato. O candidato não é do Bolsonaro, o candidato é do PL. Pô, até que fio o cara tá hoje, olha aí. Que isso? Tá vendo? Acho que as minhas preces estão sendo ouvidas. Não existe mais partidos no Brasil? O nosso modelo não é mais partidário? Então, evidentemente que o candidato não é do Bolsonaro, o candidato é do PL. E é lógico que se o Bolsonaro tiver um pouquinho de respeito ao seu próprio partido, ele apoiará quem o partido disser para ele apoiar. Ora, isso significa ser partidário. Né? Nem sempre ocorre as candidaturas que nós queremos. Mas uma pessoa... E o Alfredo Nascimento, todas as entrevistas, vocês sabem, assisto muita entrevista, ele é um homem profundamente partidário. Tanto é, professor, que ele é partidário, que quando, na votação do impeachment da Dilma, o colegiado de deputados falou: o partido vai ser contra o impeachment. Ele foi lá, votou a favor, mas renunciou à presidência, porque ele entendeu: o meu partido tomou uma decisão soberana. Eu, individualmente, no meu mandato, posso não cumprir, mas eu também perco a legitimidade de liderar o partido. Né? E outra, Brian, o Alfredo, historicamente, sempre foi um político mais ligado ao progressismo, podemos dizer assim. E eu lembro que eu assisti uma entrevista dele no ano passado, na verdade em 2021, antes do processo eleitoral de 2022, onde ele disse: sou do PL e visto a camisa do presidente Bolsonaro. Agora nós somos um partido que dialoga com o governo e que defende pautas da direita. E ponto. Por quê? Porque ele falou: eu sou partidário. Exatamente. Eu sou partidário. Eu só quero dizer se essa é a posição do meu partido, é a minha posição. Alfredo é cria do caboclo amazonino Mendes e ele tem um diálogo intenso com Lula. Teve e eu acho que ainda tem hoje. Então é a pessoa dialogável, não tem essa raiva extremista que o Ciro está demonstrando, e eu tenho certeza que o PT está dialogando também com o Alfredo nessa perspectiva de uma certa unidade partidária e focado na questão da valorização dos partidos, então, né? Com respeito. Sabe o que me chama a atenção, professor Brian, que essa matéria foi enviada à imprensa. Quem enviou essa matéria? A própria assessoria dele, né? Tá explicado. Ela vem à imprensa alguns dias depois que uma pesquisa da Paraná foi divulgada aqui e mostra o Menezes à frente do capitão Alberto Neto em números de intenções de voto. Não sei se vocês lembram. O Menezes aparecia com 14,2, se eu não me engano, e o capitão Alberto Neto com 9,3, ou seja, o Menezes bem à frente aí do capitão Alberto Neto. O fato é, tem muita água para rolar ainda. Mas empatados, salvo engano, a margem de erro é 3,7. Mas aí era quase 5 a diferença. Era quase 5. Beleza. O Menezes está mais à frente. Inclusive, a saída do Menezes aumenta o número de votos do Davi Almeida nessa pesquisa. O fato é que muita água para rolar, professor. Sim, é verdade. E o que o Brian diz é verdade. Eu não sei se o Bolsonaro terá a força de impor o seu candidato. Ou ele vai dialogar com o PL. Nenhum dos dois tem mandato. Nem Bolsonaro, nem Coronel Menezes. Sim. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto: se isso aqui não foi articulado com o Alfredo Nascimento, isso aqui é de um constrangimento partidário. Concordo plenamente. Fenomenal. E nós vamos ver se isso aqui se concretizar, porque o professor também, de certa forma, eu concordo. Isso daqui, ele virá. Uma coisa igual Portugal está esperando. É o devir. Portugal está esperando Dom Sebastião. É Dom Sebastião. Né? Então, veja, nessa vinda nós vamos ver qual será o protagonismo do Alfredo Nascimento. Se ele nem aparecer, tenha certeza que isso mais contribuir para o Menezes não ser o candidato do que o contrário. Na linguagem popular, eu estou acompanhado do editor-chefe aqui, na linguagem popular, isto é nota plantada. Nota plantada, e nós estamos aqui servindo de cobaia para esses atores. Na verdade a gente está debatendo aqui os meandros dessa informação, professor Ademir. E eu acho que há possibilidade ainda, tá? Pelo que eu tenho conversado, eu converso com muita gente, a gente escuta de tudo
e filtra algumas coisas. Né? Agora, Esse é o papel do jornalista agora- político. Calma, professor, deixa o Thiago lançar a pra braba que eu- aqui. Qual é a brava aí? Não, eu tenho ouvido muita coisa com relação ao PL, inclusive que mesmo com o capitão Alberto Neto e Menezes, o PL pode nem ter candidato ano que vem à Prefeitura de Isso, Manaus. também. Porque a decisão final, apesar do capitão Alberto Neto ser o presidente municipal da sigla, é do presidente estadual, que é o Alfredo Nascimento. E todo mundo sabe que o Alfredo tem uma boa relação com o Davi Almeida, tem uma boa relação com o Wilson Lima. A gente não sabe como é que o governador vai se portar diante deste cenário municipal, se ele vai ter o seu candidato, se ele vai apoiar algum candidato, se ele vai indicar vice, se ele vai indicar cabeça de chapa, a gente não sabe. Muita coisa ainda vai acontecer e eu acho que é precipitado qualquer tipo de forçação nesse momento. Concordo. Eu acho que o político que quer ser candidato agora, ele precisa trabalhar nos bastidores. E no povo. Atraindo E no pessoas, povo, claro. conversando com as pessoas, Sim. trazendo figuras importantes para perto Ao de si. ponto de E ser não- loucura o olha partido não reconhecê-lo. Veja Eu acho assim que o Menezes ele tem o discurso pronto para ser o candidato. Ele teve 580 mil votos para o Senado em Aquela Manaus. história É um dado, teve. É um dado. Ok. É um dado. É uma eleição diferente? É uma eleição diferente. teve. Mas são números. Ele aparece na frente do capitão Alberto Neto nas pesquisas? Aparece. Aparece. Outro número. Então, assim, o PL vai ter candidato? Se for ter candidato, eu acho que pelos números, pela coisa palpável, o Menezes sai na frente do Alberto Olha, Neto. veja só, por exemplo, o Menezes deveria aproveitar a vacância do capitão Alberto Neto no Amazonas, porque ele está no exercício do mandato em Brasília. Ele está segunda, terça, quarta, quinta em Brasília. Deve chegar para o Amazonas na sexta-feira. E esse espaço todo o Menezes poderia ocupar, em vez de ficar fazendo nota plantada na imprensa. Acho que isso é uma questão, inclusive, de desonestidade consigo mesmo. Isso mostra que ele não tem projeto político, não tem estratégia, ele está contando com ovo no fiofó da galinha, mas o povo, por outro lado, saberá entender e saberá discernir a matéria. E vejo com grande louvor a iniciativa do capitão Alberto. Já me falaram que ele tem uma relação muito boa com o governador do estado, ele transita bem no governo do Esse é estado, político, ele esse é transita bem na prefeitura, É carismático. ele transita bem na Assembleia Legislativa do estado e transita bem no governo federal, no Congresso Nacional, inclusive participa efetivamente, inclusive dialogou com o AMON, está dialogando com o AMON na possibilidade de sair com uma PEC na questão das cotas da UEA. Quer dizer, Ele isso é mostra. coautor, né, da PEC. É coautor da PEC, quer dizer, mostra a habilidade e competência desse rapaz. O outro vem atropelando, né, usando o sovaco do Bolsonaro como critério de voto. Sem dúvida nenhuma. Aqui pelo menos chegamos num bom termo entre eu e você, né, meu bem? Tá certo. Se o Muito quesito obrigado. fosse originalidade, o Menezes está a 1000 anos luz. Vamos lá, né? Vamos lá. A questão é que tudo vai... Eu acho que tudo depende de como vai estar o Bolsonaro no ano que vem, né? Sim. Se ele será essa figura central do PL, se ele não vai inevitavelmente ser condenado, estar preso, alguma coisa do tipo, inelegível. Eu acho que inelegível até não impediria ele de Depende ser da decisão, uma figura Thiago. política ali. Na verdade, o mínimo 8 anos. Mínimo 8 anos A gente precisa fora ver do o que par. vai acontecer com o Bolsonaro na época da eleição no ano que vem. Ponto é, ele é uma figura importante para o PL? Sim. Sem dúvida. Manaus é uma capital bolsonarista? Sim. Ele seria um bom cabo eleitoral? Sim. Ele defenderia uma outra candidatura para além do Menezes no PL? Não sabemos. Acho que sim. Também acho que sim. São muitas perguntas que ainda precisam de resposta e só o tempo dirá, professor. É verdade. 8 horas e 39 minutos, a gente vai fazer mais um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o último bloco de hoje. Não sai daí.
8 horas e 41 minutos em Manaus, estamos de volta com Poder e Opinião desta segunda-feira, dia 15 de maio de 2023. Você está na Rádio ZLZN, a primeira rádio profissional da internet do Amazonas, a rádio do site imediato. Estamos em conexão com a Rádio Logos FM 87.9 para toda a zona centro-sul aqui da capital amazonense. Vamos voltando aqui para o nosso último bloco de debates. Eu lembro que você pode participar com a gente do Poder e Opinião, mandando mensagem de WhatsApp 92994858526. 92994858526 é o número para você mandar mensagem para a gente, interagir, deixando sua sugestão de tema, de entrevistado e até mesmo dando aqui a sua opinião sobre os assuntos debatidos no programa. O Partido União Brasil indicou os seus 2 deputados federais do Amazonas para integrar comissões parlamentares de inquérito que devem ser instaladas ainda neste ano na Câmara dos Deputados. Reportagem do jornal O Globo afirma que a legenda indicou Fausto Júnior para a CPI das Americanas e Saulo Viana para a CPI das apostas esportivas. Apesar disso, ainda não houve anúncio oficial do partido. Saulo Viana confirmou que colocou o nome à disposição para participar do colegiado que vai investigar as apostas esportivas no Brasil. Já Fausto Júnior citou as CPIs em discussões e observou que a União Brasil vai ter espaço em todas elas. Professor Ademir, começo com o senhor. São 2 filiados aí parlamentares do União Brasil, 2 parlamentares de primeiro mandato. O Saulo, inclusive, faz parte do grupo de trabalho que estuda aí a reforma tributária no país. O Fausto Júnior, até o momento, não tem tido tanto destaque, mas podem ser indicados aí para as CPIs. Acho importante, viu, Tiago, por se tratar da bancada do Amazonas e você pensar 2 atores, 2 lideranças dessa para compor CPI. Isso é importante, é um reconhecimento público e para nós, em termos de Amazonas, é importantíssimo porque você tem uma liderança parlamentar que está inserida no contexto dos debates nacional. E, sobretudo, uma CPI, né? Seja a CPI do MST, seja a CPI dos esportes. Por sinal, é uma coisa que me deixa triste, né? E olha, são mais de 3 bilhões, é muito dinheiro. Eles estão bancando o clube. Só tem um clube, eu li ontem a matéria no Estadão, só tem um clube que não é financiado por essas agências aí, que é o Cuiabá, porque não chegou ainda num termo médio. Mas o resto, todos os clubes do Brasil são bancados por essas... Tem patrocínio, né? São bancados, tem patrocínio. E a CBF também tem tratativa com a CBF. Envolve mais de 3 bilhões. Mas a gente fica pensando que diabo está acontecendo com esse país. O futebol e o jogo do bicho, que era tido como se fosse símbolo de não corrupção, hoje virou corrupção. A gente fica torcendo pelo meu Fluminense, torcendo pelo teu Flamengo, pelo teu Vasco, e os caras por trás bombando determinados atores, etc, etc, etc. Quer dizer, coisa imoral. Então vejo na indicação do União Brasil, sobretudo, sem questionar a questão do partido, mas sobretudo como bancada. Acho que é importante pensar, são jovens que estão atuando no cenário nacional e que já foram indicados pelos seus partidos, indicado ainda não, mas pelo menos já terão indicação para compor a CPI e que estarão numa pauta nacional discutindo, que pode ter qualidade no processo. Acho que isso é mérito dos atores, né? Mérito do político. E, além do mais, tem que trabalhar, né, Tiago? Está no Congresso Nacional, está na Câmara Federal, tem 3 CPI, você tem que trabalhar, você tem que estar inserido, e o debate lá é constante, e você se qualifica pelo debate, pelo convencimento e pelo argumento. Não pela vitimização. Aquele papo que nós tínhamos no passado. Eu sou lá do Amazonas, lá só tem índio, lá é difícil. Que porra nenhuma. Na Amazônia aqui tem pensadores, tem intelectuais e tem político de qualidade capaz de inserir-se e de participar, de argumentar e de defender qualquer tese que seja uma tese favorável à nossa gente e ao povo brasileiro. Brian Dozani. Só
senhor falou agora como um legítimo filho de Ajuricaba, professor. É isso aí. O senhor falou agora. Veja, eu concordo com o professor quase que Hoje integralmente. vocês estão concordando bastante. Minhas praias estão Olha sendo só. ouvidas. Eu só pensei que ele ia gostar do Ciro Gomes, né? Que Não, é o cara. seu correligionário de Não, eu partido. admiro o Ciro, gosto muito dele, Eu mas... também acho, cara. Falou que está escrevendo mas um novo livro. Mas o contexto é outro. Eu imagino. Veja, o deputado Saulo Viana, de fato, tem sido uma boa surpresa, vamos colocar assim, né? Eu não gosto muito de elogiar, não, porque eu acho que o nosso trabalho é criticar. Ele já tem uma assessoria muito legal para passar o dia escrevendo texto pró, né? Texto pró. Entretanto, volta e meia é necessário nós também não ficarmos... Só rapidamente, Claro. o nosso amigo Pedro Batista está Sim. interagindo aqui. Ele disse que ele vai já ligar para entrar na pauta só para discordar de vocês. Manda, liga, Pedro, você é um companheiro dileto. Por favor, desculpe a interrupção. Não, tranquilo. E aí, veja, o Saulo tá no GT da reforma. O Saulo foi responsável por trazer aqui os membros do grupo para entender Isso, a questão tributária, a Zona Franca de Manaus. Zona Franca, né? E então o Saulo tá para um cara que não tão midiático, né? Nunca foi midiático o Saulo Viana, né? Não, nunca foi. Nunca foi midiático. A mídia dele, inclusive, foi bem negativa quando foi mídia. Exatamente. Então foi um deputado estadual não midiático, ganhou porque tem a sua influência e porque tinha o devido capital, né? Isso não é nenhuma novidade. E aí ganhou pela União Brasil, partido forte, né? Como sendo um dos candidatos aí do governador, apoiado pelos seus colegas. Ele é muito amigo, por exemplo, da deputada Joana Dark, né? Então chegou ao Congresso Nacional como uma pessoa crua. Nós não sabíamos muito dele, mas rapidamente a gente viu ele no grupo de trabalho, onde de 513 só 12 participam. Então isso já dá uma saltada aos olhos, né? Bom, realmente o cara tem alguma coisa, né? E aí fez uma série de articulações. Já vi ele muitas vezes, Thiago, inclusive no próprio Antagonista, lendo notícias, o Antagonista falando sobre a sua atuação como um deputado amazonense e comentando sobre reforma tributária, etc. Agora, a semana passada, eu dei uma assistida no debate na Câmara Federal, mas o nível está muito baixo. Tá, o nível está baixo, de fato. Tu que fica piratando por lá, já viste também, né? Sim, Rapaz, claro. O cara lá acusando o doutor Alexandre de Moraes de mandar dinheiro para Venezuela. Aí como se estivesse chorando e não sei o quê. Aí o outro... Depois se desculpou. Rapaz, negócio... O outro põe peruca loura. Que diabo é isso, rapaz? Muito... Eu acho que nesse conjunto de força, nossa bancada tá melhor, né? Tá. Nossa bancada tá melhor. Eu acho. Não tem figuras muito caricatas. Não, nossa bancada tá muito melhor. Por exemplo, o Fausto Júnior, Júnior aqui, que tem esse potencial para pertencer aqui à CPI das Americanas, ele é um deputado que se vendeu como um deputado bolsonarista de direita, né? Sim. Assim como Alberto Neto. Talvez são os dois dessa linha, assim, claramente, né? O Adair o interiorano, o Átila o interiorano, o Cid Leite o interiorano. Quem mais que sobra? São os municipalistas, sim, né? Os Isso que é importante. Silas da Bleia, né? Interiorano também, de certa forma. E nós tivemos o Saulo, que era ali do partido do governador, né? Então, veja, o Fausto talvez seja aqui a primeira aparição do Fausto. O Fausto, diferente do Saulo, ele está um pouco mais reservado ainda. A gente entende. Deve ser um mundo ali a Câmara. Já que nós estamos falando sobre isso, Brian, desculpa, mas a gente poderia fazer um programa assim, analisando o perfil da nossa bancada, né? Por exemplo, o Fausto está inserido em que comissão? Então, através da comissão, a gente pode avaliar. Veja o Sidney Leite. Sidney,
que tem uma articulação muito boa no Baixo Amazonas, em Manaus mesmo, está inserido em comissão de educação, na questão do orçamento, isso. A inserção desses candidatos, desses deputados, numa determinada comissão é que dá status para ele e qualidade nas suas ações. Então, nós podemos ver, por exemplo, que o Marcelo Ramos se destacou sendo presidente. Você vê o Amon. O Amon só foi agora à Áustria porque ele faz parte da comissão exterior, da comissão de relações exteriores. Existe uma legitimidade. Da relação, da comissão de relações exteriores. Isso legitima, olha, isso mostra o papel do Amon, da mesma forma o papel do Sidney Leite na questão da educação, do salário educação, essa discussão. Isso se qualifica, quer dizer, é o contexto que vai qualificando a bancada. Sim. A mesma coisa, por exemplo. E o que a gente espera? A gente espera do Senado também, né? A gente espera que o Congresso Nacional, por meio dos partidos, escolham os melhores quadros para participar. Que CPI, CPMI não é brincadeira. Não dá para fazer o que eles estão fazendo lá na CCJ, na CPI. Né? Isso é uma investigação, uma coisa séria. Então a gente espera que os partidos eles escolham os seus melhores quadros para que o Congresso Nacional dê a resposta para essas 4 questões que a sociedade está esperando. A imprensa vai acompanhar isso daí, né? Então a gente discutiu semana passada os indicados lá, por exemplo, para a CPMI do dia 8. Eu achei relativamente razoável a indicação do PL, salvo engano é o Ramagem, o Eduardo Bolsonaro, que ora tem que estar lá, e um outro. E o próprio... E o próprio André, que não poderia ser diferente. Nós temos que pensar que além das 3 comissões, mais a comissão mista, tem a comissão do Plínio, que é a questão das ONGs que faltava. Mas é Senado, né? É Senado, mas são comissões que estão em processo. E aí tem que faltavam 6 nomes. São 11 titulares e 7 suplentes, me parece. Sim. Faltavam MDB, 6. PSD. Faltavam esses partidos. A bancada de situação no Senado. Indicar os 6 nomes que faltavam ainda. São 11. E aí são 4 CPIs e uma CPIMF. CPMI, que é mista, né? Isso. Então é isso. A gente espera as respostas, a gente concorda com o professor. A gente espera que esses caras trabalhem. Né? São pagos muito bem. E tem bom saber, por exemplo, o Thiago me passou o relatório o requerimento da CPI das ONGs e tem lá um custo de 200 mil reais. Todas têm entendeu? Todas terão. E isso é importante que a gente informe para o nosso público aqui, que é dinheiro público. A ONG, por exemplo, essa CPI da ONG tem uma previsão de custo, acho que são 120 dias, né? Isso. 120 dias com uma previsão de custo de 200 mil reais. Sim. Quer dizer, se isso for regra para todas as comissões... Todas têm esse recurso. 200 pau, olha aí, 2, 4, 6... R$1 milhão vai se gastar em CPI, por isso tem que resultar em trabalho objetivo. Esse recurso são os custos. Custos. Deslocamento, entrevista, viagem, tá? Exatamente. Então a gente... É o Estado brasileiro investindo numa investigação. Eu espero que os nossos parlamentares estejam à altura e tenham a seriedade, né, para resolver. É muito importante, é muito relevante ser membro de uma comissão de inquérito. E a gente espera que a bancada do Amazonas não decepcione. Tá certo. São 8h55. Eu quero agradecer o professor Ademir, o Brian e a você que nos acompanhou nestas 2 horas de Poder e Opinião. Eu posso terminar? Por favor, professor. Final de semana eu saio pelas ruas da capital amazonense. Da capital e pelas feiras como provedor doméstico. Eu parei lá na feira da feira da Cachoeirinha. Você vai falar da Cachoeirinha, foi Walter lá. Raiol? Walter Raiol. Lá encontrei o Edson Mello, grande comunicador da Radiodifusora, com 81 anos. 81 anos o Edson Mello. Falamos de rádio no Amazonas, de música, desde a época da maloca dos barés até os carnavais de rua. E lá também apareceu
sei o quê, o Subindo pelas Paredes, o Nunes Filhos. grande Ele Nunes se comprometeu, eu vi aqui, hein? Foi uma resenha. Aí nos encontramos, Nunes Grande Filho, Nunes Filho. Edson Melo e tudo disso. Foi muito legal. E depois, naturalmente, eu fui parar na minha feira do Corô. A obra tá parada, seu Que o prefeito. vereador Peixoto vai lá. Seu prefeito, a Com obra tá certeza. parada. Tinha 2 trabalhadores lá tocando boxe. Prefeito, vamos inaugurar esse negócio. É. Vamos resolver o problema do professor. Do Corô. 8h56, eu quero agradecer a você que nos acompanhou. A gente volta amanhã, às 7 da manhã. Forte abraço, boa semana, boa segunda-feira. Tchau. Poder e opinião. Credibilidade. Você encontra aqui. Poder e opinião. Primeira edição. Com transmissão pela rádio ZLZN. Rádio Palmeira FM 102.1 em Manacapuru. E Rádio Logos FM 87.9 em Manaus.